Paz de Cristo, esse é o canal Eclésia, meu nome é Cláudio e hoje nós vamos falar um pouquinho mais aprofundando algo que a gente tratou na última transmissão sobre tempo. Para falar de um tema tão amplo, a gente não tem nenhuma pretensão de exaurir o tema, até porque não haveria tempo para se falar do tempo como um todo, até porque a gente tem que se circunscrever, fazer um corte aí sobre o tema. A gente vai falar um conceito científico, mas sem muito aprofundamento científico. Depois a gente vai para um conceito ordinário. Por fim, a gente vai dar uma pincelada teológica sobre o tempo. A primeira coisa que precisamos entender é o sentido etimológico da palavra tempo. A palavra tempo é uma palavra que nos é legada pela língua latina, trazendo uma palavra muito parecida, a palavra tempus, que se refere a um período. E muitos etimólogos apontam que a palavra tempo tem uma origem numa palavra grega chamada temno. E essa palavra, por sua vez, ela fala de pedaço, corte, seção. Então, tempo seria isso, né? Seria um pedaço, seria um recorte, seria uma medida, uma estação. Essa é a ideia por trás de tempo. Conceitualmente falando, o tempo pode ter um aspecto, uma leitura física dele, uma leitura num sentido científico, e os cientistas vão falar, os físicos especificamente, que tempo seria o quarto aspecto daquilo que é chamado contínuo, ou de espaço-tempo contínuo. Esse aspecto seria o aspecto referenciado, ou o aspecto de referenciamento num evento. Porque se a gente souber a largura, a altura, a profundidade, se a gente souber coordenadas sobre determinado objeto, a gente não vai saber precisar aonde no espaço-tempo ele está se não existir o elemento tempo. Por exemplo, quando tomamos um GPS como referência, o GPS ele te localiza ou localiza o objeto que ele está rastreando por meio do quê? Por meio dessas coordenadas, mas essas coordenadas vão variando no tempo, por isso que tem um trajeto, por isso que quando a gente às vezes erra uma rota, ele tem que recalcular. Por quê? Porque o tempo mudou conforme a sua posição. A ciência ainda vai falar que tempo também se refere a processos de interação da matéria. A matéria precisa de tempo para interagir ou para provar-se inalterada também. A inalteração ou a inalterabilidade também é um elemento que decorre do decurso do tempo. Então, assim, os processos de degeneração, decaimento, o chamado aumento de entropia, como é falado constantemente dentro do universo da física, estão associados ao decurso do tempo. E nesse sentido, também os processos de transformação, as reações químicas, tudo opera dentro da esfera do tempo. E até mesmo os processos também de recuperação ou de regeneração também ocorrem na natureza do tempo ou um decurso do tempo. Se a gente olhar para o universo biológico, por exemplo, as curas, as regenerações, elas ocorrem num determinado espaço de tempo. No senso comum, tempo pode ser conceituado como uma medida, como um intervalo, como uma seção em que nós olhamos o tempo de eventos que ocorrem no passado e caminham para o futuro ou se projetam para o futuro. Nesse sentido, o tempo vai ser aquele elemento que tem como se fosse uma seta, ou um vetor ou uma indicação, sempre saindo do passado e indo para o futuro. Na prática, nós não temos essa percepção de passado, presente e futuro, com exceção do elemento memória para o passado e com a ideia do elemento expectativa para o futuro. Contudo, o único tempo que efetivamente nós vivemos é o tempo do agora, o tempo do hoje. Por isso que a Bíblia é muito clara quanto à necessidade de aproveitarmos o tempo de hoje. Inclusive em Hebreus, no capítulo 3, versículo 13, aponta que nós devemos, no dia que se chama hoje, né? A gente deve agir, deve pregar, deve falar da vontade de Deus. Nesse sentido também, está toda a prédica de Jesus, todo o ensino do Novo Testamento, no sentido de que a gente deve se focar no hoje. Jesus ensinando a orar, ele falava, né, em Mateus 6,11, que o pão nosso de cada dia deve ser nos dado hoje. A gente deve pedir pelo pão de hoje, não pelo pão de ontem, nem pelo pão de amanhã, mas o foco deveria ser no hoje, até porque é o tempo que estamos vivendo. Mais adiante, no mesmo capítulo 6 de Mateus, agora à altura do capítulo 34, Jesus vai dizer que a gente não deve se preocupar, né, andar ansioso pelo dia de amanhã, porque na verdade a gente tem que se concentrar no dia de hoje. Cada dia, ele conclui lá o raciocínio, basta o seu mal. Amanhã cuidará de si, ou seja, a gente tem que se focar no hoje, no sentido de que a prioridade é o tempo presente, no sentido de que é no tempo presente que eu decido como será, ou pelo menos como caminhará o meu tempo futuro. Além do mais, a percepção de tempo, um senso comum, é muito limitada. Somos seres muito limitados para entender o decurso do tempo. É muito fácil no sentido de ideia
eu falar num período de 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, mas é muito difícil entender o que é 3000 anos, uma vez que estamos limitados em um espaço de tempo muito pequeno, que a Bíblia até vai falar no Salmo 90, que é em torno de 70, 80 anos da nossa existência, e a nossa própria percepção do que é o tempo nesse período de existência também varia. Por exemplo, aos 10 anos de idade, se imaginar com 20 parece ser uma coisa absolutamente incrível e que vai levar muito tempo para isso acontecer. Em contrapartida, quando aquela pessoa chega aos 20 anos, quando você ou eu chegamos aos 20 anos, a gente descobriu que passou muito rápido. E mais ainda, uma pessoa de 20 anos não tem uma perspectiva exata de como é o decurso de mais 20 anos da sua vida. Mas uma vez, quando ela está com 40 anos, ela já tem um entendimento melhor. Então, nós temos toda essa limitação de entender o que é o tempo, no sentido de como ele passa e como nós nos portamos em relação a isso. Temos uma visão muito limitada. E mais ainda, a Bíblia sempre nos confronta com a ideia de que o tempo, ele também é limitado por uma expressão ainda maior do que ele mesmo, que é a própria eternidade. E a gente vai tratar um pouquinho mais aqui, nos aprofundando sobre a ideia de eternidade. E muito importante também a gente ressaltar que o tempo e a eternidade, eles andam par e passo, eles andam juntos, eles andam na mesma pegada, e é isso que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Algo que precisa ser dito ainda antes da gente progredir nesse momento de conversa sobre o tempo é que há algumas características importantes sobre o tempo que nós precisamos pontuar e que a Bíblia também ressalta. O primeiro deles é que o tempo não pode ser retroagido, o tempo não volta, o tempo não regride, não se pode regressar no tempo. Eu não posso voltar para o momento que já passou, eu não posso voltar para a hora que já aconteceu. E nesse sentido a Bíblia nos fala que devemos usar então o tempo de maneira inteligente, remindo o tempo. O Novo Testamento é repleto dessas expressões e é bem marcado na teologia paulina, dizendo que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. Então a gente deve usar o tempo de maneira inteligente, de maneira tal que esse tempo seja bem aproveitado. Uma outra característica que é importante falar ainda sobre o tempo é que se o tempo não pode voltar, o tempo também não pode ser antecipado. Se eu não retroajo no tempo, eu também não avanço no tempo. O tempo ocorre no tempo adequado, ou seja, o tempo ocorre no tempo certo, se me permita falar dessa forma, sem querer ser redundante. Mas a ideia aqui é justamente essa, é que nós não podemos viver no futuro, nós não podemos viver no amanhã. Na verdade, o amanhã só poderá ser vivido quando ele for hoje. Então, ele saiu da categoria futura, só quando for tempo presente. Nesse sentido, a Bíblia sempre vai nos apontar para a gente aproveitar o máximo possível do dia que se chama hoje, de viver a plenitude do dia, de viver a bênção do que é o hoje. E, dentro dessa realidade, extrair o máximo possível de oportunidades para glorificar a Deus e para usar bem o tempo. Uma outra coisa que ainda precisa ser dita e que a Bíblia pontua de maneira muito clara é que o tempo não está debaixo do nosso controle. Não somos os senhores do tempo. Ainda que gostemos de falar o meu tempo, o tempo que tenho e o tempo que me resta, são expressões muito comuns que as pessoas usam muito, na verdade não temos o tempo em nosso controle. Na verdade acabamos nos tornando sujeitos do tempo, uma vez que não sabemos a medida exata de tempo que temos nessa vida. E isso nos aponta para um certo senso de urgência e de necessidade de realizar as coisas enquanto há tempo. E nesse sentido, precisamos entender que, se não estamos no controle do tempo, precisamos ainda mais reforçar o fato de que as oportunidades que o tempo nos confere devem ser bem aproveitadas. Por quê? Porque pode ser que amanhã não haja mais tempo. A última coisa que precisa ser pontuada sobre as características do tempo é o fato de que, se não somos senhores do tempo, há um Senhor do tempo. E esse Senhor do tempo é o próprio Deus, o Deus da criação, o Deus revelado na Bíblia. Ele sim criou o tempo no sentido de que ele deu início a todas as coisas. Ele é o Criador, ele é aquele que estava antes do princípio. E é esse que no princípio, ou seja, no momento em que, vamos dizer assim, existiu o primeiro segundo do tempo, ele estava criando todas as coisas. Então o tempo não está sujeito, aliás, Deus não está sujeito ao tempo, mas o tempo está sujeito a Deus. Deus sim, esse é o Senhor do tempo, das estações, das eras, das épocas, não é afetado pelo tempo. O tempo não gera uma limitação, uma barreira para ele, ao contrário das nossas vidas, da nossa existência. Feitas essas considerações, a título de aprofundamento, convido você a pensar no tempo não mais como uma palavra, mas como um acrônimo. E o que é um acrônimo?
Um acrônimo é uma forma de se colocar uma sigla ou um conjunto de letras que compõem uma palavra maior ou que compõem uma ideia, um conceito de maior amplitude. Por exemplo, a palavra laser, que a gente fala tanto, na verdade é um acrônimo, né? Está falando ali de luz amplificada e estimulada, de raio emitido, né? Traduzido para o português. Isso seria laser, né? Mas em vez de falar essa palavra imensa, né? Ou esse conjunto de palavras imensas, se comprimiu tudo e se colocou dentro de uma expressão, um acrônimo. Laser. Nesse sentido, vamos transformar tempo, a palavra tempo, num acrônimo. E dentro dessa ideia, vamos falar sobre 5 aspectos que são interessantes a gente ver sobre o tempo e como a Bíblia também nos fala um pouco sobre eles. O nosso acrônimo TEMPO, T-E-M-P-O, começa, lógico, pela letra T e será o primeiro aspecto que nós vamos abordar nos aprofundando sobre a ideia de tempo. E a letra T me leva a pensar em tempo como transição. Tempo é transição. Biblicamente falando, o tempo é apresentado como um fluxo real. O tempo não é um elemento ilusório, como algumas filosofias orientais gostam de pontuar, dizendo que não existe tempo, que tudo isso é ilusão dos sentidos. A Bíblia fala do tempo como um fluxo real, é algo que realmente passa, é algo que realmente conta, não é uma ilusão. É algo que é ordenado, está saindo do passado para o futuro. E ainda que o mundo material, o mundo temporal seja transitório, ele sim existe e flui cumprindo o propósito de Deus. Gênesis no capítulo 1, no versículo 1, fala que o tempo teve um princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então houve um momento inicial em que o tempo passou a existir e tudo mais agora dentro desse fluxo determinado por Deus está em processo de transição. Nossa segunda letra do nosso acrônimo é a letra E. Quando olhamos para o tempo numa perspectiva eu penso na palavra eternidade. Até porque eternidade, apesar de não parecer ter uma relação direta com o tempo, tem tudo a ver. Na verdade, o não tempo, ou o tempo fora do tempo, nos mostra justamente esse aspecto dual da relação da divindade de Deus com os tempos. Uma vez que quem estabeleceu os tempos foi ele mesmo. Por isso que esse tempo comum, usual, esse tempo de relógio, esse tempo que passa, esse tempo que passou a existir no princípio, ele é chamado de tempo cronológico. Em contrapartida, esse tempo fora do tempo, esse tempo de eternidade, normalmente ele recebe uma palavra, uma designação grega chamada de kairos. E se a gente entender melhor por que Kairos, o Kairos é uma figura, pelo menos a mitologia grega apontava para isso, que o Kairos seria uma divindade, que ela seria a governante do tempo oportuno. Ela seria aquela que governa as boas oportunidades e os momentos em que todas as coisas cooperam para que uma boa coisa aconteça, para que a oportunidade se realize. Então, no tempo oportuno, no tempo de Kairos, dessa divindade, as coisas aconteceriam. Com o passar do tempo, essa palavra também caiu na ideia, caiu no uso, né, de que isso se referia a eternidades, a tempos ocultos, a tempos que não são revelados, a tempos que não são contados. E nesse sentido é que ela vem para a Bíblia, não para representar uma divindade, mas para representar o eterno, para representar aquilo que não dá para contar. E nesse sentido, o tempo cronológico é um tempo quantitativo, um tempo que se conta. Mas o tempo do Kairos é um tempo qualitativo, é um tempo de oportunidades, é um tempo em que a cronologia não importa muito, mas sim a conveniência e a ocasião. E a eternidade é justamente um chamado para a gente sair do Cronos, ou para a gente não ser mais sujeito ao Cronos. Essa é a grande proposta de Deus em nos propor e nos apresentar, através de Jesus, a vida eterna. A nossa terceira letra é a letra M. E a letra M me faz pensar o tempo como momento. Porque, na verdade, tempo é momento. E a palavra momento é uma palavra latina, vem do latim, né, de momentum, que é uma forma de explicar movimento. Então, na verdade, quando eu penso no tempo como um momento, eu estou olhando para o tempo como um fato de que o tempo, na verdade, ele é um momento, é a realização de uma somatória de momentos. E se nós vivemos em momentos, o único tempo efetivamente disponível para nós é o tempo do agora. É o momento que é mais importante para nós, é o agora. Porque nesse momento há movimento. É nesse momento em que nós não estamos estagnados. Por quê? Porque no passado
nós estamos presos ao que aconteceu e o futuro ainda não foi acessado. Então o tempo, na verdade, ele é movimento, ele é o momento que se move. E isso nos faz entender que se nós formos sábios no uso desse momento, desse movimento, do tempo presente, nós poderemos alcançar corações sábios, como o Salmo 90, no versículo 12, nos orienta a fazer. A quarta letra do tempo é a letra P, e a letra P me faz ver o tempo com uma ideia de prioridade. Porque o uso do tempo, ou melhor, como você usa o tempo, vai apontar para as suas prioridades. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, Jesus indicou e falou aos seus, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. No versículo seguinte, ele vai falar sobre a questão de não andar ansioso ou preocupado com o dia de amanhã. E se a gente olhar essa questão da hierarquia e das prioridades, o investimento do teu tempo vai estar associado justamente àquilo que você prioriza. Não adianta a gente ter um discurso dizendo, não, mas a minha prioridade é Deus, quando a gente vai olhar na prática, o tempo que investimos ou que nós despendemos no conhecer a Deus, no buscar a Deus, no querer a vontade de Deus, ele se mostra muito pouco. Mas o uso do teu tempo vai mostrar o teu estilo de vida, vai te mostrar a tua prioridade, vai te mostrar o que é mais valioso para você nesse momento. Tempo também é prioridade. Por fim, chegamos ao quinto aspecto, e o quinto aspecto é a letra O, e quando eu penso no tempo começando com O, eu diria que tempo também é oportunidade. Nesse sentido, o tempo presente, o tempo que se mede em relógio, o tempo cronológico, ele é sempre composto da ideia de que nós temos uma certa urgência sobre ele, precisamos remi-lo, precisamos aproveitá-lo, porque na verdade existe um outro tempo. Esse outro tempo, esse tempo oportuno, esse tempo fora de tempo, esse tempo da eternidade, ele está diante de nós. E ele é a grande proposta de Deus para o homem, a realização do homem enquanto possuir a vida eterna é justamente se relacionar com o eterno perpetuamente. Jesus Cristo falou em João, no capítulo 17, no versículo 3, dizendo: a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, como único e verdadeiro Deus, e a seu Filho, a quem enviastes. Então Jesus nos fala que vida eterna é relacionamento. Relacionamento com o eterno. É conhecer o eterno. É ser conhecido pelo eterno. É conhecer aquele a quem ele enviou como caminho, verdade e vida, aquele que nos permite ter acesso ao Pai. E esse tempo em que ele se manifestou, em que ele se manifesta, é o tempo da oportunidade. É o tempo em que o nosso relógio se alinha com o relógio de Deus. É o tempo que se chama hoje, mas que já estava marcado nos relógios da eternidade, nas marcações eternas, nos morais eternos. E o que eu quero dizer com isso é que você talvez nesse momento esteja chegando ao final desse vídeo pensando assim, poxa, mas meu tempo, eu investi aqui, estou recebendo alguns aspectos sobre o tempo, mas é justamente agora que existe para você um convite para a eternidade. Mais que você entenda de tempo, mais que você seja, quem sabe, até mesmo um físico, um astrofísico, um estudioso, um filósofo que já analisou tantas teorias de tempo, ou alguém que não parou muito para pensar acerca do tempo que tem, o que eu posso dizer é que Deus te deu uma medida de tempo. E essa medida de tempo, você nasceu com ela, você não vai receber medida a mais e, na verdade, ela vai acabar. O problema é que nós não sabemos a medida de tempo que temos. Por não saber a medida de tempo que temos, no dia que se chama hoje, nós temos que estar nos preparando para a eternidade. A visão cristã acerca do tempo é uma visão muito descansada no sentido de que há paz na visão que temos do tempo. Nós não cremos em um universo que vai degenerar e vai paralisar e vai acabar no tempo. Nós não cremos em uma necessidade de vivermos extremamente ansiosos e preocupados com aquilo que virá amanhã, mas nós cremos em um Deus que é Senhor do tempo e que nos chama para viver uma outra realidade, uma realidade fora do tempo, ou pelo menos nos tempos que são dos tempos da eternidade. Então hoje, eu queria deixar para você essa reflexão. Deus te chama para romper o extraordinário, para não ser mais escravo do relógio, mas sim direcionado pela vontade de Deus, que desde a eternidade te conhece, te criou e te chamou. Por isso mesmo, não posso deixar de encerrar falando de que tempo é oportunidade
e que nessa oportunidade você aproveite. Quem sabe retornando a Cristo, quem sabe entendendo que Cristo é o Senhor e que você precisa usar agora do tempo que lhe resta para viver uma vida digna e que você vai remir esse tempo para a glória dele. Por isso mesmo, te agradeço por esse tempo que você cedeu e veio até aqui conosco nessa jornada e te pedimos, caso você tenha gostado dessa transmissão, coloque seu like, coloca lá, se inscreve no canal, assinala, coloca nos teus comentários aí o que você pensa, se você tem outros aspectos que você gostaria de falar do tempo ou que você acharia interessante a gente abordar aqui, quem sabe num novo vídeo. E por isso mesmo, já te agradecemos pela tua participação e pelo teu tempo. Que Deus possa te abençoar. Paz de Cristo.